Quando o tema é colocado no objeto de estudo a educação, isso leva uma proposta que não descarta aquilo que é vivenciado e testemunhado no lar. Que mesmo que essa criança ela vá para uma escola pública ou uma escola privada, urge que haja um ambiente que a prepare para o próprio desafio que ela vai encetar lá fora. E num tempo onde facilita, seja a aquisição de um Chromebook, um celular, uma rede que faz uma conexão em tempo real. Quando eu ofereço para essa criança uma infância em que ela pode ter um ursinho para brincar, ter um bom jogo, ter um local para interagir tete a tete com um coleguinha e ser fortalecida nessa convivência direta, isso incementa uma circuitaria importante que vai acompanhar esse espírito encarnado na sua trajetória vilagitorial afora. Em Lázaro Redivivo, Humberto de Campos, ele vai dizer no capítulo Resposta do Além sobre a urgência que ocorre do dispositivo testemunhal quando falamos em criação. E ao me permitir adentrar uma cegueira sanguínea em que desejo presentear esse filho do material pelo material e não preparo para o valor imorredouro, uma disposição de doar, pode acontecer dele na adolescência afora se voltar contra esse genitor por um egoísmo que fez parte de uma criação que tem acontecido no gemal da infância. O aprendizado, ele faz parte das aquisições desse orbe na infância primacial, em que um período relativamente longo, de 12 anos, vai dar uma maleabilidade importante para que sejam estatuídos um valor, uma informação, uma atitude que
vai acompanhar essa incementação na jornada fora. No Evangelho segundo o Espiritismo, trata o caso de uma mãe que trabalhava fazendo uma confecção de enxovalzinho para doar e agremiava para que fizessem isso uma vez por semana e levava até um dado lar, junto com um pão, uma água. E para esse labor trazia a filha, ainda adolescente, para participar com ela daquilo que ela fazia para fazer distributiva daquilo que era confeccionado. E essa adolescente via a mãe no labor, na massa, e ia com ela até aquela respectiva casa, onde levava um auxílio, uma roupinha, um cobertor, e desejosa de auxiliar a genitora naquele trabalho que acompanhava, a mãe disse para ela para aguardar, observar, e quando ela começasse a fazer esse tipo de trabalho voluntário, ela poderia fazer a doação por moto próprio, porque estava envolvida na confecção daquela roupinha e na distribuição, mostrando como um exemplo, uma atitude dessa genitora que trazia essa filha para esse labor digno e emulava nela, nesse à guisa de émulo, a desejar se envolver nesse tipo de ação. Se ela falasse para essa filha do que ela fazia, ou pedisse a ela que iniciasse um trabalho desse jaez, não teria esse efeito. Mas a partir do momento que ela traz essa moça para estar com ela naquilo que ela fazia e para acompanhá-la ao destinatário daquilo que era produzido, estava sendo imbuído um valor imorredouro que permaneceria. Conforme vai dizer no supracitado Lázaro Redivivo, quando existe uma cogitação de oferecer a esse criança em desenvolvimento uma alegria construtiva, que eleva, e uma felicidade que vai o acompanhar, isso vai na contramão de uma orientativa de viciação. Existe genitor que mantém num canto da sua casa destinado a receber alguém um microbar,
onde há alguma bebida, uma tacinha. E mesmo que ele não fale com aquela criança que passa por ali e assiste sobre tomar um copo de cerveja e beber, ela per si assimila o que ocorre naquela vibração e registra. Ao ter contato com uma bebida numa festinha, ela vai acionar uma resposta já influenciada por uma tendência a um vício. Da mesma forma, existe material pornográfico que às vezes um adulto daquela casa deixa num canto, seja num armário, seja numa saleta, e que a criança, ao descobrir aquilo e ter contato com o que é veiculado ali, está sendo levada a imiscuir numa dependência em relação àquele tipo de conduta. Veja, mesmo que o adulto não fale sobre isso com ela, mas porque ela vê que aquilo é preceituado naquele ambiente. E numa conduta em relação a um conhecido que me contrafaz, na minha resposta de complacência ou de desejo de esmagar o outro, eu vou emitir uma onda eletromagnética que vai ter um efeito naquele que está próximo de mim. Vês que pode ser um único roteiro de conduta que essa criança vai ter. Por isso, algo que auxilia imensamente num ambiente é o Evangelho no lar, onde se forma uma rede de oração. Mesmo aquele que fica moado dentro de um quarto e não se envolve para realizar esse momento do Evangelho no lar, só de ter aquela água para fluidificar, que depois põe um pouquinho no filtro ou deixa num copo para ser usado gota a gota, só de ter o Evangelho segundo o Espiritismo lido e partilhado, onde o benfeitor de cada qual levanta reflexão, isso beneficia os ambientes dessa casa, alcança aquele prédio, aquele bairro, pela própria força e sinergia da vibração crística. Com isso, o hábito de talhar essa busca desde o primeiro momento
naquele ambiente entre quatro paredes, leva a um fortalecimento moral, perispiritual, que vai permitir um fortificante para lidar com o embate que alcançará. Para vencer o seu mau pendor, para não ser arrastada pela tentação. Com isso, é menos suicídio, menos loucura, menos crime. E nós, por vivermos num país eminentemente cristão, pode obnubilar referente à situação que o cristão vive ainda hoje em diversa parte do mundo. Na Coreia do Norte, aquele que se dizer cristão é imediatamente preso. Há região, por esse orbe afora, em que pronunciar o nome de Jesus Cristo leva a ser flagelado e à morte. Lugar em que professar a fé no cristianismo faz colocar atrás da grade e interceptar o movimento daquele indivíduo, de forma que, se ele veio de outro país, ele é expatriado, relocado, e acaba que se torna necessário eliminar aquele foco, porque é visto como ameaça, o que levanta essa bandeira cristã. Recentemente, houve um caso na região da Ásia do islamismo, em que pululou uma panelinha de que na igreja cristã estava falando mal do islamismo. E os islãs no qual chegou essa informação sem averiguar a veracidade dela, foram até essa igreja e atearam fogo, levando ao trespasse milhares de cristãos, devido a uma informação e verídica de que estava sendo falado mal do islamismo nas praças cristãs no seu respectivo templo. Isso mostra que esse farol do Cristo precisa ser ventilado e levado aos sete cantos desse orbe. Por haver região que não só ainda não conhece a moral do Cristo, como ao qual está defeso acessar essa joia, esse tesouro. Exarado e melifluado no Evangelho segundo o Espiritismo, o Evangelho do Cristo. Por isso, quando nós traçamos a
criação mostra o dever, enquanto coletivo, de abraçar a instrução religiosa nessa infância, que, segundo Chico Xavier, é a única força capaz de deter a nossa periculosidade. Somos uma espécie de alta periculosidade e a religiosidade é a única ferramental capaz de deter isso, contornar a situação. E mesmo assim, transborda vício, assassinato, abuso, que ainda diz do que nos demoramos. E nós estamos falando de uma população eminentemente fervorosa, cristã. Quando se diz de uma determinada religiosidade, porque disso para um testemunho é outra coisa. Daí podemos imaginar o que pulula nesse orbe afora, onde não entra o nome de Jesus, não é permitido. E a coletividade desse local se demora num labirinto estalião. Queimadura por queimadura, dente por dente, olho por olho. E precisamos considerar que aquele que volta por um laço sanguíneo junto de mim é um companheiro da erraticidade que esteve comigo numa experiência pregressa ou não, e que volve a um berço de carne para o resgate de algum débito, senão não voltaria para cá. Havia dúvida daquele que estava na primeira hora cristã, ouvindo Cristo exarar sublimação a bordo do lago, no cume de uma montanha, num pináculo, de ter sido ir após o Cristo no martírio do circo e dada a sua vida por essa causa, ao que o benfeitor desenganou, dizendo que nós que estávamos naquela primeira hora foragimos, tivemos medo, periclitamos e por isso ainda estamos aqui, resgatando o débito. Visto que aquele que foi para a arena, para a boca da fera, em nome do Cristo, não precisou voltar mais para esse orbe, expiação de prova. Ele já foi alçado a um mundo mais elevado. A não ser que quisesse para uma tarefa missionária, de regeneração de grupo, de coletividade. Mas não como para nós outros, ainda espírito inferior, como no meu caso, que estou aqui num imperativo de solver débito. Assim, considerando aquele que entra num laço de sangue, como um genitor, um irmão, um sobrinho, ele é um espírito que precisa saldar algum tipo de conta kármica.
e que eu reclamei para junto de mim para ajudá-lo. E esse auxílio passa pela educação e pelo testemunho que emito na direção daquele que conviva comigo, que partilha esse jornadeador. E passa por essa burilação moral, balizar a imperfeição, onde a formiguinha ela vai levando a folha ao formigueiro para propalar um postulado luminoso, superando o desvio, o erro, pesada fortaleza do engodo, e ergue um castelo celestial irmã dentro da alma. Que passa pela minha resistência moral, meu sacrifício, imolação, para que a palavra do Cristo atravesse os séculos. E nesse fanal, a leveza é uma força em que o silêncio fala mais alto que qualquer palavrório, se necessário, ou pregação. Em que vou levar esse pão da instrução, o pão da oração, mas que vivo antes. E a questão da viciação é algo grave pela forma despreocupada com que nós lidamos com isso. Daí, numa festinha de confraternização, a bebida está ali e alguém que mora comigo acaba participando daquilo. E quando o espírito tem uma tendência a um determinado tipo de vício, ora considerado a bebida, bastará um insignificante descuido que passa por aquele barzinho doméstico para que ele resvale numa dependência degeneradora, onde passa a ter crise, seja na abstinência, seja quando está embriagado, adentra uma plataforma de roubo para adquirir o objeto da sua abstinência. É tirado de casa, passa a perder condição de ter um trabalho, cai na indignidade. Por isso que, quando considero que aquele copo com uísque não é um problema para mim, preciso ter em mente que alguém pode sucumbir por causa dele. E isso me levar a uma conduta que afasta aquele ambiente nocivo, que preimuniza daquele risco.
Tinha uma moça que ela relatava ter 2 vícios que ela queria resolver, com um chocolate e com o cigarro. E ela, num esforço titânico, consegue largar de comer chocolate, mas continua fumando. O cacau é o mais poderoso antioxidante que tem. Antes ela continuar com uma barrinha 70% por dia e parar com o cigarro. Daí, há vício e vício. Mas na abordagem do que é risco de dependência para mim, o outro tem uma outra vulnerabilidade de estabelecer codependência. Por isso, toda forma de vício precisa ser erradicada, banida. Com isso, na criação, eu vou ser indulgente, mas não conivente, permissiva. E rompe essa cascata que propulsa veloz, que vem da omissão. Permite um propalajato que retempera a emoção desviada do pregresso. Por isso que é uma premência que ocorre nesse momento que nós estamos numa transição planetária, em que há espírito sendo degradado nesse momento, até quando consideramos que em torno de 2050 a tecnologia que vai ter alçado a Terra, se tiver um espírito ainda demorado na barbárie, ele vai usar isso para destruir tudo. Daí, na mesma pauta que acontece esse desenvolvimento, essa propalação do meio de comunicação, de alcance, de remediação, seja na medicina, numa reciclagem, numa prevenção, está sendo feito desvio de rota e degredo de espírito que não tem como se demorar aqui. E precisará ser levado a um orbe inferior para ali, em meio a uma vibração que coaduna com o que ele ainda traz, ele possa, com o conhecimento, a inteligência que traz, beneficiar aquele orbe para o qual ele vai, e pela intempérie, a inauspicidade dali, ser beneficiado para o burilamento que ele precisa ainda viver, visto que ainda está numa condição primitivista. E esse degredo, conforme foi falado no Cacau de ontem, ele iniciou com a Segunda Guerra Mundial e permanecerá em torno de 100 anos acontecendo. Com isso, é um momento de fazer essa propalação crística.